do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM Florianópolis. Hoje temos a presença do nosso amigo Alexandre Chambarelli, que vai falar sobre o tema Fé Divina e Fé Humana. Muito obrigado, irmão Versi, que é do Departamento de Comunicação, junto com o irmão Edmar. Esse tema ele está pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Esse capítulo fala da fé que transporta montanhas. E nós temos no início de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com a orientação dos espíritos superiores, sempre colocavam uma passagem evangélica, né, da Bíblia, do Novo Testamento. E aqui em Mateus nós vamos encontrar, quando ele fala de um jovem que vivia sofrendo obsessões, lunático, e o pai levou para os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus ali na ocasião, para que resolvesse o problema. Eles não conseguiram, aí levaram ao mestre. Então eu vou resumir aqui. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, falta de fé, né? Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Isso está no nosso Evangelho. Falando das montanhas, numa análise mais aprofundada, vamos dizer assim, seriam as montanhas não só físicas, os problemas que enfrentamos pela vida, mas a montanha também dos nossos defeitos, das nossas perturbações, das lutas que nós temos que enfrentar na nossa vida. Então, nós temos que batalhar e retirar essas montanhas de nossas imperfeições. Eu vou aproveitar, devido ao nosso tempo aqui, eu tenho que acelerar um pouco, falar de uma outra passagem também de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que fala da tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos, de repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade, tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos chegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Em outras traduções, nós estamos morrendo. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, nós vamos encontrar, não só nessas passagens, falando sobre a fé, mas falando da personalidade do Cristo. Nós sabemos também pelos livros A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o nosso Mestre e Senhor é um governador planetário, que estava no início da construção desse planeta nosso. Era como se fosse um engenheiro sideral, já falei isso em algumas palestras. E nós aprendemos também no Livro dos Espíritos que Deus age através de seus agentes. Seus agentes são os espíritos de diversas escalas, dos mais elevados até os mais simples, que interagem nos fenômenos da natureza. Então, quando Cristo foi chamado e ele foi para o outro lado da barca e disse: acalma-te, todos os seus comandados lhe obedeceram ao seu comandante, aqueles que regiam as forças da natureza. Então, aqui nós podemos destacar a fé divina com essa potencialidade de afastar as montanhas de nossos defeitos e acalmar as tempestades que vivem dentro da nossa alma, no nosso dia a dia, em família, em sociedade. O Cristo em tudo derrama a sua paz, a sua luz, o seu entendimento, faz acalmar as nossas lutas interiores e faz a gente avançar. Então, é certo que Kardec colocou no início do Evangelho, falando que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Mas nesse mesmo item 12 do Evangelho,
que fala fé divina e fé humana, olha só como é que Kardec começa essa lição. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus instintos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Quantas capacidades nós temos ainda que desenvolver como seres espirituais, né? Mesmo encarnados, né? Então aqui ele vai falando que depende da vontade do querer, a certeza de querer obter aquele objetivo. E aí vou passar já para uma outra etapa, que é falar dessa vontade, desse pensamento. A fé está associada à prece, à força do nosso pensamento. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, lá nós vamos encontrar que a energia da corrente do pensamento, ela é proporcional à vontade do pensamento. Por isso que se pede, ore com fervor, intensidade. Então isso depende muito. Tem gente que faz coisas horríveis, porque bota muita vontade, está mal direcionado ao seu livre-arbítrio e à sua vontade. Mas também fala que depende do tipo, da qualidade de pensamento. Então, lá pela física e matemática, nós sabemos se uma coisa é proporcional a duas coisas, ela é proporcional à multiplicação dessas duas. Então, a energia do pensamento ela é proporcional tanto à vontade quanto à qualidade do pensamento. Você pensar coisas efêmeras, quero que o meu time ganhe o campeonato. Mas se pensar assim, eu quero a cura do meu irmão, quero que tenha mais paz no planeta, muito melhor será o seu nível de pensamento, vai alcançar outra frequência mais alta. Mas no ar, ele é o meio que transmite o nosso som, por isso que os nossos irmãos estão nos ouvindo. A gente se ouve um ao outro. Mas o fluido cósmico universal é o meio pelo qual percorre, navega o pensamento. Por isso que na hora que a gente ora com vontade aqui para uma causa nobre, nosso anjo da guarda pode estar do outro lado do planeta aqui, já vem nosso socorro, já vem nos socorrendo. Então um fator preponderante é o meio. Você orar num lugar que não é muito bagunçado, é um jeito. Orar num lugar nobre, num templo, num canto que tenha muito paz, numa igreja, num centro assim amparado, é outro nível que alcança os nossos pensamentos. Então a energia do pensamento passa por essas etapas. Na fé humana, eu gostaria de deixar aqui registrado rapidamente que nós temos que ter metas na vida. Metas são objetivos com prazos, tem que delimitar o tempo. Então eu lá em casa fiz isso com meus filhos, já falei isso numa palestra, posso depois botar aqui embaixo, quando for para a internet, o link. Metas físicas, que é cuidar da saúde, do corpo, né? Ter alimentação, praticar esporte, quantas vezes por semana? Metas materiais, que é cuidar da casa, zelar pelos seus bens, arrumar o quarto, a roupa, o carro, a bicicleta, os seus instrumentos musicais. Metas financeiras, a terceira, cuidar da sua profissão, ter cursos, certificados profissionalizantes para comprar um carro, uma casa, tem que ter força de vontade e meta. Eu quero passar no vestibular. Em quanto tempo? Em 1 ano. Vamos nos aplicar para isso. Metas culturais, a quarta. Que livros você vai ler? São livros que agreguem valor, que dê mais espiritualidade ou dê mais formação profissional. E as quinta importantes metas, as espirituais, que nós ainda subdividimos em coletivas e individuais. As coletivas, aquelas que nós realizamos com a família, num culto do lar, numa visitação ao orfanato, ao asilo, e as individuais são aquelas que nós analisamos nossos defeitos e nossas qualidades ou virtudes. Temos que verificar quais são nossas qualidades, muito mais do que nossos defeitos, né? Estamos acostumados a saber defeito, tem que nos exercitar, ver as virtudes uns dos outros e ampliá-las. E assim, meus irmãos, meus amigos, nós passamos a palavra ao nosso irmão Versi para uma mensagem final sobre a fé. Nós vamos ler um trecho do livro Coração em Vida, Francisco Cândido Xavier, um trecho de Maria Dolores, Canção da Fé. A fé verdadeira que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira. A fé que tanto ama e anda de rastros, quando vibra e se eleva para os astros. Fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda. Será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha, para a glória do bem. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado.